Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre eles, notebooks. Nesse vídeo de hoje a gente não vai falar, não vai analisar, ver um notebook em específico, mas sim eu quero conversar com você sobre alguns cuidados que no meu ponto de vista são interessantes se vocês tomarem cuidado e estudarem muito bem, analisarem muito bem, seja de qualquer notebook, de qualquer modelo de notebook que vocês têm interesse em comprar. Algumas coisas que eu acho que são interessantes de analisar e estudar muito bem antes de comprar, porque depois que comprou não tem mais choro, cara. Aí não adianta depois tu pegar, putz, grila, mas olha isso aqui, cara. Não acredito que isso aqui é assim, cara. Aí tu já comprou, eu não tenho mais o que fazer, cara. Até se estiver dentro do período de 7 dias que tu pode fazer a devolução de qualquer produto, né, que tu compra online, ou na verdade que tu compra não presencialmente, se tu descobrir e ver esses problemas, entre aspas, problemas, dentro desse período de tempo, aí tu pode até devolver. Aí até tem choro, né? Mas se passou desse tempo e depois é que tu prestou atenção nessas coisas, rapá, aí é aguentar mesmo. É isso aí, segue a vida. Vixe Maria! Então se eu te ajudar de alguma forma aqui, ó, quiser também dar uma força, pode deixar o like, pode se inscrever no canal. E é isso aí, vamos lá? Muito bem, galera. Eu tenho de ponto principal 3 coisas que eu pensei e que de imediato é o que me incomoda. E é uma coisa que eu presto bastante atenção e vou passar para vocês nesse vídeo de hoje. O notebook que eu vou estar utilizando aqui, como uma espécie de cobaia, vai ser esse Samsung Galaxy Book 3 Ultra, que é um notebook premium, é caro para dedéu isso aqui, e tem especificações de hardware muito boa. A gente tem um i9 13900H aqui e uma RTX 4070 nesse traquinho aqui. E eu vou usar ele nesse vídeo de hoje porque ele vai ilustrar e vai mostrar muito bem as coisas que eu quero ressaltar para vocês no vídeo de hoje. A primeira coisa então, galera, é o quê? Olhar simplesmente a especificação do notebook às vezes não basta. Eu quero dizer o quê? Ah, eu tenho esse notebook aqui, ele tem um i9 e uma RTX 4070. Se a gente olhar diretamente as especificações que esse notebook traz aqui, caramba, é um processador topo de linha, Intel Core i9, é o máximo que tem de processador mobile para Intel. Não tem nada acima disso, não tem nada melhor. Realmente! Era vendida uma outra variante desse mesmo notebook com um i7 13700H, e esse aqui é o com i9 13900H. Então se a gente parar e analisar e pensar assim, eu preciso de um notebook mais forte, mais potente. Se eu tenho essa versão desse notebook com o i9, eu vou preferir a versão i9 do que a versão i7. Só que na prática, de fato, no dia a dia, na hora do benchmark, lá no desempenho, essas duas versões, esses dois processadores i7 e i9, eles não são tão distantes um do outro. E às vezes tu vai pagar um valor a mais só por realmente tu tá levando o adesivo Intel Core i9 aqui, em vez de um i7. A mesma coisa se aplica para a RTX 4070 que tem aqui de especificação. A outra versão desse notebook que vem um i7, ele vem com uma RTX 4050. Ah, é um chip gráfico inferior. 4050 é mais fraca que uma 4070. Só que aí a gente tem alguns poréns que essa 4070 que a gente tem aqui, ela tem limitações de consumo, porque esse notebook aqui, ele tem limitações na construção dele. Ele não tem um sistema de arrefecimento tão bom assim para refrigerar esse i9 e essa RTX 4070. Então essa 4070 que tem aqui, ela nunca vai gerar o poder de processamento máximo que ela pode realmente gerar, porque o projeto desse notebook em específico limita esse chip gráfico. Você tá falando sério? No nome e no adesivo eu vou ter RTX 4070, só que o desempenho mesmo que é de uma 4070, do poder pleno dela, eu não vou ter. Então, mais uma vez, eu gastei mais dinheiro pensando que ia render muito mais, só que não é o bicho. É mais forte do que a versão com RTX 4050? É, só que não chega a ser o que era para realmente ser. Estão me entendendo? Então esse é o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês, e a gente já vai começar a ver na prática agora, é que não se apega simplesmente só na especificação. Principalmente quando um mesmo modelo de notebook tiver muitas variantes. É o mesmo notebook, é o mesmo modelo. Ele é vendido com i3, com i5, com i7, com i9. Mesma coisa pro lado AMD. Ah, é o mesmo notebook. Ele tem com Ryzen 5, com Ryzen 7, com Ryzen 9. Um tem que ser mais forte que o outro. Isso é natural que aconteça. Só que, pensa bem, se esse mesmo projeto aqui de notebook, e ele é igual, fisicamente é a mesma coisa. Lá dentro, o dissipador pro processador vai ser a mesma coisa. Imagina se ele é o mesmo projeto e ele existe com i3, i5, i7 e i9. Ele tem um dissipador lá dentro que pode servir bem pro i3. Agora, quando a gente começar a ter um i5, i7, i9, que vai aumentando a quantidade de núcleos do processador, e isso aí vai consumir mais energia, esse mesmo dissipador que está aqui, que serve no projeto do i3, talvez vai começar a ser ineficiente ou vai faltar para refrigerar o i5, o i7 e o i9. Então são processadores superiores que começam a ser capados. A performance real deles começa a ser reduzida. Na escadinha de venda do notebook, um vai ser melhor que o outro.
Só que às vezes a diferença não vai ser tanta coisa assim. Então é uma coisa que tem que prestar bastante atenção. Olha aqui. Então tá aí, galera. Olha só. A gente tá aí com o nosso notebook e eu vou mostrar para vocês no programa CPU-Z. Olha aí, o nosso Intel Core i9 com 14 núcleos físicos e 20 threads. Baita processador para um notebook, né? Se eu fizer o benchmark desse processador, a gente vai ver essa pontuação aí, ó. 7.100 pontos, vamos ver. E vai caindo. Pontuação multithread bateu 7.000 pontos. Ok. Pontuação single thread, 749 pontos. Não dá para negar que é um bom processador, né? Show demais essa performance aqui. Eu liguei ele no carregador aqui, tá? Para ele poder dar o máximo desempenho. Então isso aqui é o desempenho que esse processador consegue ter nesse notebook, nesse projeto feito pela Samsung. Agora olha só, eu estou usando um outro notebook aqui para pesquisar na web e mostrar para vocês o resultado. Eu estou aqui no site de validação dos testes do CPU-Z, que é esse programinha que a gente acabou de usar ali do lado. E aqui está o benchmark feito nesse mesmo processador, o i9 13900H. Olha a pontuação que deu nesse benchmark aqui. Single thread, 860 pontos. Multithread, 8.866 pontos. Deu mais desempenho ainda. É o mesmo processador, mas ele deu mais desempenho. Por que será que aconteceu isso? Se eu olhar aqui os dados de validação do teste, as informações do sistema, desse benchmark, desse usuário, a gente vai ver que ele foi feito aqui, ó, numa placa-mãe de modelo da ASUS. Ou seja, esse teste ele foi feito num outro modelo de notebook, algum notebook gamer da ASUS, que tem até uma RTX 4070 do mesmo jeito. Isso quer dizer o quê? Que esse notebook aqui, internamente, ele tem dissipador, o cooler, os fãs melhores para refrigerar mais esse processador e extrair melhor desempenho dele. Vocês estão entendendo? Então a gente tem o mesmo processador em sistemas diferentes e ele vai dar resultados diferentes de acordo com o projeto. O projeto do produto tem que aproveitar o melhor do hardware que ele traz e aqui ele já não aproveita tanto. Então é um i9? É um i9, mas é um i9 pior que o outro, concordam? Sim. Vamos ver de curiosidade aqui, eu achei um outro benchmark no CPU-Z desse mesmo i9 13900H e curiosamente ele deu um valor bem semelhante ao benchmark que a gente teve agora aqui nesse notebook Samsung. 700 pontos single thread e 7.000 e poucos pontos no multithread. Aqui o multithread está um pouco maior. Vamos ver qual que é o sistema aqui. Ó, aqui também foi um outro sistema ASUS, um outro notebook que vem até com uma RTX 3050. Dá para ver que é um notebook já com especificação menor. Muito provavelmente esse notebook já tem um sistema de arrefecimento também, uma construção um pouco mais básica. E aí usando o mesmo processador, rendeu menos desempenho. Então é isso que eu quero dizer. É legal ver as especificações, qual que é o processador, o que é memória RAM, o que é placa de vídeo, mas também é interessante procurar reviews e benchmarks, análises internas do produto, para saber se esse 9, esse 7, essa placa de vídeo que está aqui, ela vai ser realmente bem utilizada e não é uma versão muito capada. E isso é uma coisa que acontece muito no notebook. Do outro lado, não só por essa limitação, agora eu quero mostrar para vocês aqui um comparativo, como eu falei para vocês. Esse Samsung ali, ele tinha duas versões, ou com esse 9 13900H ou com um i7 13700H. Eu vou pegar um i9 que é mais forte. Olha só, a gente está nesse site, o Passmark Software. É um outro site de comparativo de hardware e a gente consegue ver aqui a pontuação que cada processador consegue ter. A pontuação single thread e a pontuação multithread, que é a maior de baixo aqui laranja. Olha como o i9 dá 28.000 pontos, quase 29.000, e o i7 dá 27.000 pontos. Nesse benchmark ele tem 5% menos de performance. Isso aqui não é um bicho. Não é uma diferença tão grande. E outro detalhe, se a gente olhar o perfil dos processadores, a quantidade de núcleos e threads, esse 7 tem a mesma quantidade de núcleos que esse 9. São 14 núcleos físicos com 20 threads. Ou seja, no nome parece que muda muita coisa, é um i7 e um i9, mas as especificações e a quantidade de núcleos é a mesma. O que muda entre um e o outro de fato? A frequência de operação. O i9 tem a frequência base 200 MHz maior, é 2,6 em vez de 2,4 do i7. E o turbo speed, o clock turbo, do i9 é maior também, vai a 5.4 GHz, enquanto que o i7 vai só a 5. Só a 5. 5 GHz é muita coisa já. Olha só, a quantidade de cache, a memória interna integrada do processador é a mesma coisa nos dois. Cache L1, L2, L3 são as mesmas quantidades. E até o TDP, o indicativo de consumo energético e aquecimento dos dois processadores é igual, 45 watts. São muito iguais, é praticamente o mesmo processador. Olhando por isso aqui já também, daria para ver que talvez pagar mais para ter o i9, sendo que o i9 nem é de fato uma diferença drástica de 9 para i7, como acontece nos PCs de mesa, né? Quando a gente tem um i7 e um i9 no PC de mesa, realmente o i9 vem com mais núcleos, mas aqui não, os dois estão a mesma coisa. Então aqui não compensa também olhando isso. Talvez tendo olhado só isso primeiro, antes de olhar o benchmark, a gente já ia botar na cabeça que esse 9 não compensa. Agora, a mesma coisa, galera, se aplica à GPU. Então aqui é um outro ponto de cuidar. Eu abri agora
o GPU-Z, que é um programa para a gente olhar as especificações da placa de vídeo. E aqui a gente tem a RTX 4070, um baita chip gráfico, placona. Eu deixei rodando esse render test aqui da nuvenzinha maluca aqui. E eu falei, né? Esse notebook ele tem a versão com 4070 e 4050. Aproveitando para olhar mais uma vez no PassMark Software, agora o comparativo de GPUs, a gente consegue ver as duas aqui também, ó. A 4050 de laptop, né, de notebook, e a 4070. Aqui a diferença entre os chips gráficos é um pouco maior. Se a gente olhar aqui, ó, a 4050 faz 14 mil pontos e a 4070 faz 19 mil pontos. Então dá uma inferioridade de 26% de performance a 4050. Opa, uma diferença maior, realmente, né? Talvez pagar mais para ter essa 4070 compense. Para quem quiser trabalhar com edição de vídeos, 3D, arquitetura, rodar um jogo, é mais legal isso aqui. Só que vamos analisar uma outra coisa, galera. Isso acontece muito em notebook. As GPUs, as placas de vídeo, GPU dedicada de notebook, qualquer GPU, a gente vai ter os valores de TDP, é o Thermal Design Power. Isso aqui é um indicativo de consumo energético e aquecimento também, desse chip gráfico. Vocês podem ver que a 4050 tem o mesmo TDP da 4070, ou seja, teoricamente elas esquentam e consomem o mesmo nível. Só que aqui a 4070 tem mais memória de vídeo, tem 8 GB, enquanto a 4050 tem só 6. Então aqui a gente tem algumas vantagens para 4070. E aqui é o ponto principal, tá? Para prestar atenção é o quê? Essa placa aqui, ela deu esse desempenho aqui com esse TDP, 115 watts. Só que agora, um outro ponto para prestar atenção aí, ó, para verificar sempre nas GPUs aí do notebook que vocês querem comprar. Presta atenção no seguinte, se o TDP da GPU é 115 watts, quer dizer que ela pode realmente consumir 115 watts, cara. E isso aqui é um notebook. Onde é que eu quero chegar? Eles têm fornecimento de energia por duas formas. Primeira, a bateria que está aqui dentro, e a segunda forma é no cabo aqui, ó. Esse notebook aqui ele vem com um carregador com cabo USB-C de 100 watts de fornecimento de energia. Então pensa bem. A bateria que a gente tem aqui dentro, eu não lembro exatamente a capacidade dessa bateria. Deixa eu ver se eu tenho aqui o relatório. Ah, tem aqui, ó. Tem o relatório da potência dessa bateria aqui. Design Capacity. Isso aqui, ó. Essa bateria ela consegue fornecer 73,8 watts hora de potência. Quer dizer que ela consegue fornecer uma potência máxima de 73 watts. Se eu usar o notebook só na bateria, nunca que eu vou conseguir usar o máximo dessa GPU. Se só a GPU pode consumir 115 watts e a bateria consegue fornecer no máximo 73, a conta não fecha. Então essa placa de vídeo, essa GPU, ela vai ter que ser limitada, o consumo dela vai ter que ser limitado e reduzido para poder funcionar só com a bateria. Além de ter só o consumo da placa de vídeo, tem ainda o consumo do i9 aqui. E ele também vai consumir 45 watts. Então imagina, se só o processador consome 45, subtrai daqueles 73 watts lá da bateria, vai sobrar o quê? 20, 25 watts ainda? 30 watts? 30 watts para a placa de vídeo estar utilizando. O quanto que ela vai estar limitada? Então ela não vai dar aquela performance de RTX 4070. Na bateria, ela não tem energia para fazer isso. Isso pode acontecer e a gente pode ter o desempenho dela máximo usando realmente o carregador. E aí que a gente tem casos de notebooks gamers, que nem esse ROG Strix, esse cara aqui, o carregador dele é de 240 watts de potência, para poder ter energia para entregar para a GPU. No caso desse meu Samsung aqui, o carregador dele é de 100 watts. Então o carregador dele por si só já não dá conta da GPU no máximo que ela consome. Se ela pode consumir 115 e o carregador entrega 100, já não bateu a conta também, né? A não ser que, na hora que eu for usar o hardware, eu tenho que estar com a minha bateria 100% e eu tenho que plugar o carregador e aí ele vai ter que usar simultaneamente, em paralelo, a capacidade da bateria mais o meu carregador, para daí conseguir alimentar processador e placa de vídeo juntos, ao máximo que precisar. Só que mesmo assim, vocês vão ver agora que a GPU ela está limitada. Como a gente faz para verificar isso? Se a GPU ela está limitada ou não? Isso dá para ver simplesmente no painel de controle da NVIDIA. Vamos lá. O que a gente faz? Vai lá embaixo na barra de tarefas, vai lá na opção do painel de controle da NVIDIA, botão direito, painel de controle da NVIDIA. Aí nessa janela clássica de configurações da NVIDIA, lá embaixo a gente vai ter informações sobre o sistema e aqui a gente vai ter o bicho. Olha só, NVIDIA RTX 4070 Laptop é o nosso chip gráfico. As informações e os detalhes, ó. Potência máxima dos gráficos, 60 watts. Esse notebook, esse projeto, está configurado para essa 4070 utilizar no máximo 60 watts de potência. Ou seja, é a metade praticamente do consumo que o chip gráfico pode ter, que é 115. Ou seja, essa 4070 aqui, ela não vai conseguir bater aquela pontuação que a gente viu lá no benchmark.
Não tem como. Vocês conseguem entender esse ponto? Que daí eu compro uma 4070, pô, tô faceiro, uma 4070, mas ela não vai desempenhar como de fato seria uma 4070 em condições plenas, do jeito que ela deve ser. É daqui pra pior, meu irmão. Então, um ponto bem interessante para prestar atenção aí. E olhar review, benchmark antes de comprar um negócio. Tem que estar ciente disso. Essa ausência de limitação de potência em GPU, a gente geralmente vai ver só em notebook gamer. E notebook gamer mais parrudão mesmo, tá? Tem muito notebook gamer que também traz limitação do chip gráfico. Porque notebook como um todo, galera, a gente sempre vai ter esse problema de limitação de consumo. Tanto pela questão de fornecimento de energia, que são as limitações da bateria e a limitação do carregador, quanto também, e principalmente eu acho que em primeiro lugar, a limitação física de que não tem tanto espaço para colocar dissipador e ventiladores aqui que nem um computador de mesa. Então a gente vai ver isso sempre. Raros vão ser os casos que não tem limitação em watts. Só em notebook bagulho louco mesmo, aqueles notebook 18 polegadas, bicho grosso, aí não limita. Vou deixar algumas imagens do vídeo review que a gente fez desse notebook aqui, para vocês verem como é que é a parte interna dele, o arrefecimento e o dissipador que tem aqui dentro. Eu achei muito pouco, é uma quantidade de material, de dissipador, de cobre e de fãs, uma quantidade muito pequena para esse hardware aqui. Então, não só a limitação de consumo, como eu falei, vai ter a limitação física aqui da capacidade de refrigerar o bicho. Até eu fiz um outro vídeo desse notebook aqui, brincando, tirando uma onda, liberando mais performance dele, tirando limitações de arrefecimento, de aquecimento. Eu peguei um soprador de folha, abri ele, peguei um soprador de vento, aqueles de folha, e fiquei soprando em cima. É um vento que não acabava mais. E ele deu mais desempenho. Por quê? Porque não esquentou mais tanto. Então tem que cuidar muito dessa parte aí. Sempre olhando um monte de review, análise. Se não tiver vídeo aqui no Brasil, vocês podem pesquisar na gringa. Vai lá no Google Tradutor, bota review, notebook tal. A própria palavra review já é da gringa, né? Bota lá análise, notebook, tal. Bota para traduzir, copia e cola lá no YouTube. Vocês vão ver um monte de vídeo na gringa que geralmente sempre tem uma análise antes do que chega aqui. Porque o mercado de lá tá sempre na frente. Por fim, última coisa para prestar atenção, que eu acho que é bem importante, é tela. E eu quero dizer a respeito de quê, galera? O tipo de painel que é utilizado na tela desse notebook. Uma coisa legal de prestar atenção é a resolução da tela. E hoje já está bem comum notebooks com a resolução Full HD, o que eu acho que é bom já serve muito bem. Notebook de 15.6 polegadas, a resolução Full HD está muito bom. É um bom espaço de tela, boa nitidez, legal. O que eu digo para cuidar mais, e até essa informação é meio difícil de achar dependendo do modelo. Tem que procurar um pouquinho melhor. Procurar qual que é o tipo do painel. Se é painel TN, se é painel VA ou IPS. O melhor, o mais ideal para se pegar sempre é o IPS. A gente tem melhor ângulo de visão, a imagem não distorce se tu olhar assim, se tu olhar assim. A contrário do painel TN, que é muito utilizado ainda, e aí as imagens são bem mais feias. E aí eu não recomendo. Então presta atenção nisso. Se é TN, se não é. O melhor é o que seja IPS. Geralmente vai ser mais caro o painel IPS, mas é melhor a imagem. Com certeza. E eu acho que no mais era isso, galera, pro vídeo de hoje. São os cuidados que eu acho que, se vocês se atentarem bem nisso aí, sabendo, comprando o negócio, sabendo das limitações, vendo que, esse desempenho dele mesmo com essas limitações eu achei bom pra mim, aí tu pode comprar realmente e depois tu não vai ter aquela coisa assim, eu não sabia disso, caramba, meu. Que carniça. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje, galera. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta à nossa turma MW Informática. Obrigado pela força sempre. Grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu.